Fala aí, minha galera, bem-vindos aqui no canal do Professor Noronha. A gente vai fazer hoje resoluções de questões da prova dos colégios militares, tá bom? E hoje a gente começa, claro, falando de sistema de numeração, tá bom? Nós vamos ver umas 5 questões aqui nesse vídeo falando de sistema de numeração. Como é que funciona, professor? Vem comigo, galera. Então, a primeira questão que eu trouxe para vocês é uma questão que caiu trabalhando com raciocínio lógico. Olha lá. Para competir nos Jogos da Amizade, torneio esportivo entre os colégios militares, o professor Carlos Henrique precisou selecionar apenas 3 atletas para representar o CMS, que é o nome do colégio, nas provas de atletismo. Então, pessoal, olha que interessante. Apenas 3 atletas. A gente já começa a destacar isso aqui, tá? Escreveram-se o Alberto, o Noberto, o Roberto, o Humberto e o Gilberto. Então, essa galera se inscreveu para competir. Mas ele quer quanto, pessoal? Apenas 3. Maravilha. Na eliminatória, o Alberto perdeu para Noberto, mas venceu o Roberto. Então, bora destacar isso aqui, ó. O Alberto perdeu para o Noberto, mas venceu o Roberto. Galera, é o seguinte, de que forma a gente pode fazer isso aqui? Ora, a gente pode muito bem criar uma linha, uma flecha imaginária, dizendo que a galera que fica aqui na ponta são nossos vencedores, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, que a galera que fica mais para a ponta são nossos vencedores. Então, vou anotar essa informação aqui, tudo bem? Beleza, então, diante disso, vamos colocar e representar esse povo aí, pessoal. Alberto perdeu para o Noberto. Então, se Alberto perdeu para o Noberto, é sinal de que o nosso Noberto ele vai ficar aqui na frente do Alberto. Então, vou colocar desta maneira. Sim ou não? Noberto na frente de Alberto. Porém, o Alberto venceu o Roberto. É sinal de que o Alberto vai ficar à frente aqui do nosso amigo Roberto. Então, a gente já fez essa configuração inicial. Continuando a leitura do nosso texto, o que ele vai dizer mais aí para a gente? Ó? O Humberto venceu o Noberto e o Alberto. Epa, então esse cara ele venceu 2 ao mesmo tempo, olha lá. O Humberto venceu o Noberto e o Alberto. Pessoal, vê que o Alberto ele já está bem aqui, ó. Ele está bem aqui. E o Noberto também está aqui. Só que o Humberto ele venceu esses 2, é sinal de que ele está na frente dos 2. Então, esse cara vai, sem dúvida nenhuma, estar aqui à frente desses 2. Tranquilidade? Beleza, para a gente finalizar o texto, então, a leitura, vamos nessa, olha lá. Diz mais. O Gilberto venceu o Noberto. Então, o Gilberto venceu o Noberto, mas perdeu para Humberto. Então, vamos representar isso aqui. Gilberto venceu o Noberto, pessoal. O Noberto está bem aqui nessa posição, mas ele não venceu? Ele venceu. Então, o Gilberto tem que estar exatamente aqui à frente, sim ou não? Então, G de Gilberto. Só que esse cara, ele perdeu para Humberto. E assim fica tudo certinho, ó. Ele venceu o Noberto, porém, ele perdeu para Humberto. E dessa maneira, a gente conclui aqui a sequência. O que ele pergunta, então? Quais foram os classificados para representar o CMS, Colégio Militar de Salvador, nos Jogos da Amizade? Ora, pessoal, tu há de concordar comigo que, claro, a galera que fica aqui no início são os vencedores. Quanto foi que ele falou que ele quer? Ele quer apenas 3. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter que marcar quem, pessoal? O Nzão, que representa o nosso amigo Noberto, olha lá, Noberto. O nosso G, que representa o nosso amigo Gilberto. E, além disso, o nosso H, que representa o Humberto. Então, está aqui a galera que venceu. E aonde a gente encontra essa alternativa, galera? Ora, tá aqui, ó, letra A. A de amor, isso mesmo. Então, letra A representa a alternativa correta.
Se tu fores analisar as outras alternativas, tu vai ver que tem nomes que não ganharam, né? Por exemplo, aqui na B, Alberto não ganhou. Aqui na letra C, o Roberto não ganhou. Na letra D, o Roberto não ganhou. E na letra E, o Norberto não ganhou. Então, dessa maneira, a gente resolveria essa questão. A questão que trabalha com o sistema de numeração, questão de ordem, né? Questão de ordem e a relação de antecessor e sucessor, pessoal. Beleza. Espero que vocês tenham entendido essa primeira questão. Vamos para a segunda questão. Vamos lá. Olha aí, galera. Questão de número 2, trabalhando com sistema de numeração. Vamos lá. A figura abaixo ilustra o painel, né, de um contador colocado no final de um processo de produção de uma indústria e que fornece a quantidade de peças produzidas até o momento. Então, esse relógio está mostrando a quantidade de peça produzida até o momento. Beleza. O primeiro relógio, olha importante, o primeiro relógio da esquerda para a direita, olha lá, primeiro relógio da esquerda para a direita, então a gente está neste relógio aqui, marca dezena de milhar. Então, venho aqui e já escrevo que esse cara representa a dezena de milhar. O segundo marca milhar. Opa, então esse cara marca milhar, então está dizendo que ele marca a unidade de milhar. E assim sucessivamente, até o da direita que marca unidades. Olha lá, o último vai marcar as unidades. Pessoal, a gente ainda consegue completar aqui o restante? Sim, unidade, dezena e centena. Olha lá, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, é dessa maneira que a gente identifica isso. Beleza. E aí ele diz o seguinte, os ponteiros giram sempre no sentido crescente. Isso aqui é muito importante. Eles têm que girar no sentido crescente, pessoal. Ou seja, tem que sair do menor e ir, claro, para o maior. E dessa maneira, ó, ele faz a pergunta. O painel ilustrado abaixo registra o número e tem aqui as alternativas, tá bom? Bom, analisando as informações, olha o que está acontecendo, pessoal, cuidado. Ele disse que tem que olhar o relógio e ele não falou se é no sentido horário, olha lá, o ponteiro gira no sentido horário para a gente, ou se é no sentido anti-horário, né? Ao contrário aqui, nada a ver. Ele não falou isso, né? Ele não deu essa restrição. Porém, ele falou que sempre vai sair o ponteiro da relação do menor para o maior. Pessoal, olhando para o primeiro, ele passou nesse 2 para ir para esse 3, né? Do menor para o maior. E com certeza aqui, ó, ele está indo neste sentido. Ele passou por qual, pessoal? Passou pelo 2. Então, 2 a gente marca aqui. Tu está entendendo essa história? Vamos para o segundo? Unidade de milhar? Olha, ele está entre o 5 e entre o 4. Qual seria o sentido correto que a questão fala? Sentido crescente. Logo, ele passou pelo número 4 e ainda vai chegar no 5. Então, lógico que a gente vai ter que marcar 4 aqui. Galera, quando a gente marca esses dois valores aqui, a gente olha para as alternativas, né? E tu já percebe o seguinte, ó, quando a gente bate o olho aqui, ó, quando a gente bate o olho aqui, a gente percebe que a nossa letra C, ela já tem esses dois valores no início. Lógico, né, pessoal? Tu já está deduzindo que isso daí vai ser a nossa resposta. Então, claro, o aluno que é esperto, ele já marcaria essa resposta e corria para o abraço para outra questão. Ganha tempo. Então, fica a dica para vocês, tá? Claro que aqui a gente vai até o final aqui da nossa resolução. Veja que o terceiro relógio, que marca centenas, ele está entre o 8 e o 9. O ponteiro está entre esses dois caras. Qual o sentido crescente? Olha lá, pessoal, está indo daqui para lá. E tu há de concordar que aqui vai marcar exatamente o número 8, ok? E aqui no próximo relógio, no quarto relógio, não é diferente, ó. Ele está entre o 6 e o 5, né, analisando os ponteiros. Ele quer em ordem crescente é sair daqui indo para lá. Então, esse cara com certeza passou pelo número 5. E para finalizarmos aqui, olhando o último relógio das unidades,
o ponteiro não está nem lá nem cá, ele está em cima do número e, sem sombra de dúvida, esse cara vai marcar exatamente o número 4. Lendo isso aqui, galera, lendo isso aqui, eu não sei se vocês lembram, né? Mas quando a gente tem uma relação de números, sistema de numeração, a gente lê de 3 em 3. Ó. Sempre de 3 em 3 forma uma classe. Sempre de 3 em 3 forma uma classe, mas aqui falta o algarismo, verdade. Mas isso não impede dele formar um número. Por exemplo, aqui, ó, lembrando para vocês, esse cara é a classe que a gente chama de classe simples, só para lembrar vocês. E aqui, a próxima classe é a classe do milhar, que nada mais é do que os nossos 1000 da vida, tá bom? Então, a leitura desse número, já pegando esse gancho, ficaria como, pessoal? Ó, 24.854 unidades. Fechou. Era isso que a questão te pedia, tá bom? Vamos para a próxima questão? Questão de número 3, sistema de numeração. Diz assim, vôlei. Galera que gosta do vôlei. No vôlei, o confronto pela medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio 2016 foi entre Brasil e Itália, sendo que Brasil venceu seu adversário, ganhando a medalha de ouro. A delegação de vôlei da Itália percorreu uma distância, olha lá a distância que a galera da Itália percorreu, 9.069 quilômetros. Ok. Voltando para casa e levando para o seu país a medalha de prata. O número que representa a distância percorrida pela delegação da Itália em quilômetro ao voltar para o seu país, escrito por extenso, é. Então, como a gente vai saber para escrever esse número? A mesma história que eu mostrei para vocês anteriormente. Eu vou pegar este número aqui e vou reescrevê-lo bem aqui. O legal é que ele não alterou nada, ele quer que tu permaneça em quilômetro, olha lá. Aí, toma cuidado com a pegadinha, poderia trocar a unidade de medida bem aqui, tá? Fica ligado nisso. Aí, o que a gente vai fazer, professor? A gente vai colocar o nome de cada um, pessoal. As classes, olha lá, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, a gente viu agora há pouco. E além disso, eu falei para ti que quando nós temos de 3 em 3, forma uma classe. A primeira classe é chamada de simples. A segunda classe, ela pode estar incompleta, né? Sempre de 3 em 3, porém só tem um aqui. Ela é chamada de classe de milhar, que é os nossos 1000. Então, ficaria como a leitura, galera. Agora sim, a gente tem 9.000 e 69. E desta maneira está aqui a leitura deste número, pessoal. Deste número. Então, com certeza ficaria nesse formato. E aí a gente olha para as alternativas e a gente vai perceber uns absurdos que colocaram aqui. Ó. Por exemplo, a letra A, 90.069. Não, pessoal, 90.069 não. Por quê, professor? Porque se tu fores ver, a forma de escrever 90.069 ficaria assim, ó. 90.069. 90.069. A letra B, ó. 906.009, pessoal. 906.009 seria essa forma de escrever. Então, não tem nada a ver também. Toma muito cuidado com isso. Olha a letra C então, pessoal. 9.069.000. Ora, como é que eu escrevo esse 9.069.000? Ficaria nesse formato. 9.069.000 e mais esses 3 zerinhos aqui. Então, seria esse formato, tá certo? Bom, letra D, 969. Como assim? 969. E lógico, né? A letra E que sobra como alternativa correta, que é 9.069, que é o número que a gente tem ali escrito em quilômetro. Beleza, galera?
E dessa forma, a gente chega aqui e solta o dedo na alternativa correta. E já peço para vocês, se vocês estão entendendo, deixa aí a tua curtida, deixa o teu like. Não esqueça de compartilhar nosso vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. E vamos juntos sempre. Vamos lá. Questão 4. Olha o que diz, galera. A Vila Olímpica da Barra da Tijuca, local onde os atletas olímpicos, treinadores e comissões técnicas ficaram hospedados durante a disputa dos Jogos, ao todo foram mais de 31 prédios. Ok, então foi um total de 31 prédios. Todos com unidades adaptadas para pessoa com deficiência. Ao término das Olimpíadas, os apartamentos que são de 2, 3 e 4 dormitórios são comercializados, ou seja, vendidos, pelo valor de R$10.000 o metro quadrado. Opa, legal! Os apartamentos de 2 dormitórios, olha lá, possuem área de 77 metros quadrados. Assinale a alternativa que indique a quantidade de classe, olha lá, e de ordem do número que representa o valor de compra de um imóvel de 2 quartos. Opa, então bora entender o que é que essa questão está querendo, pessoal. O valor do metro quadrado é 10.000. Então a gente pode pensar o seguinte: um metro quadrado, olha lá o 2 em cima, esse cara equivale a R$10.000. Então já vou pôr aqui R$10.000. Galera, só que ele está falando que a área dos dormitórios que eles adquiriram era de 77 metros quadrados. Então, 77 metros quadrados, ele está perguntando, ei, quanto é que vai ser o valor a ser pago aqui? Ora, existe uma relação de proporção, pessoal. Não sei se vocês conseguem enxergar isso aqui, ó. Professor, não entendi. Vê só. A gente pergunta, se eu tenho 1 metro quadrado e quero chegar num total de 77, que é o que a questão está dizendo, né? Que eles conseguiram comprar, alugar. Ora, de 1 para chegar em 77, com certeza tu há de me dizer que foi uma multiplicação por 77. Olha lá, 77 vezes 1 é 77. Logo, aqui não seria diferente. A mesma coisa que eu fiz desse lado, eu tenho que fazer deste outro lado, pessoal. Uma proporção, tá? Se eu multipliquei por 77, aqui também será multiplicado por 77. Porém, logicamente, tu há de entender que se 1 metro quadrado equivale a 10.000, bastaria multiplicar por 77 para saber o valor total, não é verdade? Então, lógico que a gente chegaria na resposta que 77 vezes 10.000 seria como, pessoal? Vamos lá. Olha lá. 10.000. Vou multiplicar por 77. Então, quando eu faço isso, multiplicando por zeros ali, eu acrescento logo esses zeros na resposta. Olha lá. 1, 2, 3, 4 zeros. Então, já eliminei esses zeros aqui e sobra apenas os números que realmente possuem valor, vamos dizer assim. Aí fica 77 vezes 1 é o próprio 77, pessoal. E desta maneira, ó, separando de 3 em 3, a gente possui classes. E o que a questão está pedindo? Quantas classes e quantas ordens, correto? Ora, eu vou reescrever esse número bem aqui para a gente poder entender melhor. Então, o valor total a ser pago é isso aqui, pessoal. Separado de 3 em 3. O que acontece mesmo aqui nessa questão? Que toda vez que eu tenho de 3 em 3, eu formo uma classe. A primeira é chamada de simples, vou anotar aqui, e a nossa segunda é chamada de milhar, correto? Lembra disso? Classe do milhar. E aí, além de tudo isso, tenho que falar para ti que cada número desse é uma ordem. Sempre da direita para a esquerda a gente conta, olha lá. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, a nossa quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem. Se tivesse mais números, continuaria ali a sequência, 7, 8, 9, 10, beleza. Então, é importante vocês anotarem isso aqui. Essas posições nos dizem a ordem.
Muito bem. E de 3 em 3 nos dizem o que, pessoal? A classe. Então, desta maneira, a gente vai marcar a alternativa correta agora. Veja só. Letra A diz, esse número possui 2 classes e 6 ordens? Opa, pessoal, nós temos que o número é de sexta ordem, ok, verdade. E esse número possui 2 classes, exatamente, né? A de milhar e a simples. E a gente marca, sem dúvida nenhuma, a letra A. Questão 5. Olha o que diz a questão. A primeira edição dos Jogos Olímpicos, sediados na América do Sul, foi no Rio de Janeiro, em 2016. Olha esse 2016 aqui, misericórdia, né? Sabendo-se que a área do estado do Rio de Janeiro em quilômetro quadrado, né? Logicamente, tu há de lembrar que quando nós falamos em área, nós estamos falando em quilômetro quadrado, é de 4 dezenas de milhares, 3 unidades de milhares, 6 centenas, 9 dezenas, 6 unidades. Assinale a alternativa que representa este número. Opa! Que questãozinha mamão com açúcar, pessoal. Então, eu tenho que escrever a seguinte situação. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar. Na sequência, tu lembra da ordem, né? Sempre na ordem. O que eu vou fazer agora, professor? Eu vou colocar os valores de cada um. Por exemplo, ó, dezenas de milhar são 4. Então, venho aqui e ponho 4. Unidades de milhar são 3. Eu venho aqui e ponho 3. 6 centenas. Na casa da centena é 6. 9, dezena. E 6 unidades. De 3 em 3 a gente põe um pontinho. Porque a gente pode ler esse número, ó, 43.000, né? Lembra da classe? Classe de milhar. Vou reforçar sempre. E classe simples. Ok? Então, a gente tem 43.696 unidades. Sempre a gente para no último aqui, ó, para ler o número. Porém, isso aqui representa para nós a área em quilômetro quadrado. Pessoal, sem dúvida nenhuma, a gente olha as alternativas e a gente vê que essa alternativa é encontrada na letra E. Ok, galera? Tranquilidade esse tipo de questão? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o teu like aqui no nosso vídeo. Então, até aqui eu mostrei para vocês assunto de sistema de numeração e as possíveis questões que os colégios militares gostam de abordar sobre esse assunto. Tá bom? Grande abraço e fiquem com Deus e até o próximo vídeo, galera.